Bem-vindos a mais um Católico Você Sabia, nessa terça-feira, tarde de terça-feira, dia 28 de novembro, com vocês, Padre Felipe Neco. Uma alegria aqui com vocês, o Padre Renan, mais uma vez, terça-feira agora presencial, né? A gente está aqui presencial, sem esquecer nossos ouvintes. Então, mais uma semana iniciando com o Católico Você Sabia. Acabei de voltar de Itu, visitando meus pais. Então, mesmo que eu não pude gravar de manhã, porque eu estava lá na correria com os meus pais, mas agora à tarde, chegando aqui em São Paulo, já encontrei o Padre Felipe aqui em casa e é uma alegria estar com vocês. Pois depois de outros mesezinhos sem gravar presencial, aqui estamos aqui. Acho que nos vimos já antes só não vimos para gravar, mas eu já estive por aqui também outros dias aqui, nos encontramos aqui na casa dele sempre, ele nunca vai me visitar lá, ele não vai lá para os primos pobres, não. Pároco, é vida de paróquia, né? Vida de paróquia é complicado, não dá para sair. Isso é o que ele diz sempre, né? Vocês já conhecem já, né? Mas é isso, mas é aqui, pois vim aqui que vamos ter, aproveitei que vim para gravar, íamos estar no processo, ter uma saída com uma visita hoje, mas e daqui eu já vou para São José, então combinei já tudo, falei, já gravamos, já saímos e já vou para São José já, para chegar lá para dormir, que amanhã tenho já uma atividade com o bispo dos sacerdotes ordenados até 10 anos, eh, que vai ser uma reunião que o bispo está fazendo com gerações, então eu vou estar lá presente lá, vai ser toda a parte da manhã, então já saio daqui melhor hoje à noite para começar cedo lá com o bispo. Mas aqui estamos gravando mais um episódio para vocês, pois eu conto rapidamente a minha a minha semaninha, que na verdade pois se resumiu para a atividade do Tríduo de Cristo Rei. Então, junto com os membros, eu voltei na quinta-feira do Rio, se vocês lembram. Cheguei lá em Itapecerica, tivemos a despedida do padre Sérgio Barbosa, que foi para o México, tivemos um almoço assim, um churrasquinho que os irmãos prepararam de despedida, e eu já corri também para levar o superior, o padre Fábio, para o aeroporto, que estava indo para umas reuniões em Roma de superiores, e de lá eu já segui caminho já para Jacareí, para São José, e já estive lá, encontrei com o pessoal do basquete, não consegui chegar para o basquete, mas encontrei com o pessoal e já cheguei para dormir já em São José, e na sexta-feira já começava já a atividade do Tríduo, já de preparação, né, para as adesões, novas adesões, incorporações, né, associações, nome que queiram dar para o movimento, para a Federação do Reino Cristo. Tivemos aí novos membros que fizeram parte agora, fizeram seu compromisso ali, assumiram seu compromisso na missa de Cristo Rei no domingo, que pois é a festa principal, né, da Federação do Reino Cristo, para nós legionários e membros do Reino Cristo, pois é uma alegria e foi bonito acompanhá-los. Eu celebrei a missa nos 3 dias, né, na sexta-noite, no sábado depois do almoço e depois no domingo antes do almoço. Tivemos a celebração da missa nesses 3 dias. Eu preguei já focado mais no tema sobre, né, Cristo Rei, sobre o reinado de Jesus Cristo, sobre nossa vocação como membros do Reino Cristo. Também tiveram outras pregações dadas pelos próprios membros do Reino Cristo. E domingo tivemos a celebração. Corri depois da missa para umas exéquias de um bebê de 2 meses. Eu creio que sempre é das mais difíceis exéquias, né? Consegui aguentar um pouco o choro, e eram de pessoas parentes, né, de pessoas queridas, do Michael, da Ana Pur, era sobrinha do Michael, filha da irmã dele, que nasceu faz 2 meses, e estavam lá os pais, a bebezinha perfeitinha, nasceu com uma condição cardíaca, então depois tive aí tá presente para celebrar as exéquias, fazer uma pequena oração junto deles. Já voltei correndo, já o povo já tinha terminado de almoçar, lá no Colégio Mariotto, que estávamos dentro do CTA, em São José, e aí depois já almocei rápido, compartilhei um pouquinho com o pessoal que ali estava, e às 5, mais ou menos, já saí correndo para Tapecerica, não para descansar, senão para celebrar ainda uma outra missa numa paróquia que me pediram, e, então, pois ainda foi chegar, e assim foi. E aí, se foi mais ou menos fim de semana. Ontem foi um dia meio de descanso, no sentido que nem tivemos a vida comunitária, que os noviços hoje
estão para sair de férias, também tiveram problema com a van, quebrou a mangueira lá do diesel, ixi, aí acho que só vão sair amanhã, isso foi Sempre tudo. acontece isso quando estão, né, nessas horas, né? Nunca dá nada. Quando vão sair. E o carro colocaram para fazer uma revisão, acho que no fim de semana. E aí, saindo hoje de manhã, não conseguiram nem pegar quase a estrada. Ainda dentro de Itapecerica, já começou a perder diesel, já parou. Então, só com ligar o carro já derramava 2 litros de diesel. Então, levaram agora para revisão novamente, acho que vão sair só até amanhã agora. E deve ficar pronto daqui a pouco ainda o carro, né? A van, então eles saem para Itajubá, para as férias. Eu vou levar o superior depois que volta das reuniões de Roma lá na semana que vem, mas vou ficar só 3 dias, meio só para estar lá assim, para valer a pena a gasolina gasta, e volto para São José, que ainda tenho um trabalho, tenho casamentos por aí ainda, então eu só saio de férias a partir do dia 18, então ainda tenho essas 2 semaninhas aqui, 3 quase intensas aqui de trabalho aqui. E esse foi um pouquinho a semana assim que passou voando por aqui. Minha semana, como, né, eu digo sempre, é semana de paróquia, né? Então não tive nada especial fora os atendimentos na paróquia. Coloco aqui um momento bonito que nós vivemos aqui como legionários e como membros do Reino Christi da localidade de São Paulo foi uma reunião que nós tivemos. Eu particularmente não gosto de reuniões eh, porque eu não encontrei ainda alguém que gosta de reunião, né? Mas quando nas reuniões a gente Saúde. consegue saúde, aqui o Padre Felipe me convidou hoje para um momento especial do podcast, né? Dado que é presencial, a gente está também presencial para evitar que dê problema na garganta, a gente está podendo se hidratar bem, né? Então, tivemos nosso momento de reunião, que a gente chama de reunião de localidade, reunião de programação, mas também reunião para conversar um pouco sobre o que nós queremos oferecer como nosso carisma na localidade de São Paulo, na cidade de São Paulo, particularmente no lugar onde estamos. Então, falamos sobre os noviços que agora estão conosco, né? Falamos sobre, agora estão conosco, eu quero dizer, na mesma localidade, aqui próximo de São Paulo. Falamos sobre o tema vocacional, se dá ou não para trabalhar vocacionalmente diretamente em São Paulo. Falamos sobre a paróquia como um centro de evangelização muito forte do Reino Christi. Falamos sobre os membros do Reino Christi que estão agora espalhados em diversos locais, né? Alguns mais próximos da paróquia, outros mais distantes. Então, onde devemos focar nossas atenções? Continuar aqui com a evangelização da juventude, da adolescência, ou ir mais próximo da paróquia, ou fazer os dois, até que ponto? Então, foi uma reunião assim para que juntos possamos chegar a, ao que o Espírito Santo quer de nós, né? Estavam leigos, leigas, consagradas, padres legionários, todo mundo que trabalha aqui em São Paulo conversando juntos e foi um momento muito agradável. Concluiu esse dia, essa manhã de reuniões e de discernimento com o almoço, mas eu não pude ficar para o almoço porque eu tinha outros compromissos, né? Também, então vim almoçar aqui em casa rapidinho e já saí correndo. Também, durante a reunião, tive que sair para celebrar na Paróquia São Pedro e São Paulo, que eu celebro ali com relativa frequência, né? Pelo menos 1 ou 2 vezes por semana eu estou ali. Então, foi um dia, assim, diferente do que eu estou acostumado, que é só atender nas paróquias, né? Depois, voltamos com atendimentos, missas, reuniões, mas reuniões nossas lá de paróquia, de catequese, reunião de planejamento. Já no sábado, de novo, tivemos um sábado cheio com eh, confissões das crianças da Paróquia Santa Edviges, que vão fazer a primeira comunhão agora nesse domingo. O padre Jefferson vai celebrar a primeira comunhão deles. Depois eu celebrei o batismo de 3 crianças, ali todos familiares, né? Primos, a Pietra, Maria Gabriela e o Tomzinho. Celebrei o Everton, né? Celebrei o batismo deles e depois fui almoçar com a família, muito agradável, um momento de partilha, de espiritualidade, enfim, junto das famílias, um momento muito agradável também. O padre Jefferson me acompanhou nesse almoço e depois já voltei no sábado já para casa, meio cansado, na verdade, mas muito feliz, um sábado intenso. Domingo é o dia de Cristo Rei, eu celebrei Cristo Rei na paróquia, o padre Jefferson sim foi celebrar também junto aos membros do Reino Christi, né? Eu acho que foi um momento muito importante também, como pároco, estar presente ali junto à localidade, mas eu fiquei na paróquia, então celebrei ali as nossas missas
próprias na paróquia, né? Não tinha nada diferente, né? Porque eu posso dizer, as missas dominicais sempre cheias. Confessei durante 3 missas, celebrei 2 missas, então é um momento muito agradável também de estar sempre ali com a comunidade. E na segunda, eu celebrei cedinho, como toda segunda na Unítalo, às 7 horas da manhã, tem missa lá toda segunda-feira, e terminando a missa já fui para Itu visitar meus pais, né? Então, estive ali com os meus pais, a ideia era encontrar o Padre Felipe lá e encontrar algumas famílias que estavam indo viajar e iam sair de Campinas, a Sâmia, o Hamilton, amigos nossos, ouvintes também do Católico que Você Sabia. Nós queríamos estar ali juntos com a Karina, o Alex, a Thaisa, o pessoal ali de Jundiaí também, amigos nossos desse encontro online que eu faço das 10 palavras, todos iam estar ali, mas aí, né, surgiu imprevistos de saúde, então tivemos que cancelar esse encontro e eu fiquei com a minha família, visitando minha família, né, com os meus pais, descansando, depois já hoje mesmo hoje, terça-feira, já voltei para cá. Gravamos esse podcast agora e daqui a pouquinho já saio correndo porque eu tenho a missa na paróquia, né? Então, sempre essa atividade paroquial intensa é o que me dá muita alegria, né? Conversando com as pessoas ali da paróquia, é muito agradável ver eh, como a gente percebe que as pessoas estão fora da igreja fisicamente, né? Durante a missa estão fora, na rua, em pé, na rua, e, no entanto, vão a essa missa conscientes de que ali buscam uma boa missa, uma missa bem celebrada, um padre para confessar, uma liturgia bonita, uma pregação bonita, é tudo que as pessoas querem. Mesmo que a nossa paróquia, Nossa Senhora de Guadalupe, não tenha um espaço físico agradável, digamos assim, né? Porque um espaço é pequeno, mas as pessoas estão indo, estão lotando, estão gostando, e isso nos dá muita alegria. Temos 5 missas dominicais e as 5 estão cheias, né? Então, nos dá muita alegria e espero que Deus também vá tocando essas pessoas através ali da nossa espiritualidade, né? Mas é isso, Padre Felipe. O Padre Felipe tem uma surpresa hoje para nós. Ele está aqui guardando a surpresa do podcast de hoje, que nem eu sei do que ele vai falar, então é surpresa até para mim, né? Bem, então, o padre acha que foi porque que eu não preparei a coisa, não. Mas eu estava já há algum tempo querendo trazer essa temática e eu acho que pode ser de ajuda também para nós, mas também para vocês, né? Nós valorizamos muito, né? Sabemos que tem uns haters que não gostam do entretenimento santificante, mas que é esse momento também de conversa, que é de poder contar um pouco nossa semana para vocês. Mas hoje, pois eu falei, eu já estava um tempo, como eu falei, querendo trazer algumas ideias que era para um, uma conversa mesmo, para esse momento de compartilhar um pouco das nossas vivências mais internas até. Não só uma realidade externa das coisas que estamos fazendo, mas de como estamos vivendo também internamente. Não vamos ter direção espiritual aqui, nem vamos compartilhar nossa confissão, mas tem algumas perguntas. Não sei se o padre quer começar com a primeira, eu começo com a segunda, e depois ele começa com a terceira, ou se eu quero que eu comece, mas eu tenho 4 ideias assim, vamos ver se a gente consegue passar por todas elas, pode ser que uma a gente fique só na primeira, mas são ideias do que estamos vivendo, né? Então, pois a primeira ideia para a gente compartilhar, padre, e compartilhar com vocês, queridos ouvintes, é, pois, o que você traz no seu coração hoje, padre, né? Vai ter que abrir o seu coração, né? E essa ideia eu tenho pensado no sentido também do que estamos vivendo, né? Porque nossa vida corrida, vocês já sabem, com entretenimento santificante, você sabe que estamos na correria e olha que às vezes eu até omito certas coisas, porque às vezes são coisas menores, coisas pequenas, uma confissão ali, uma correria aqui, outra missa lá, né? No sábado eu celebrei 3 missas, por exemplo, né? Nem tinha comentado, celebrei 3 missas no sábado, mais uma necessidade pastoral também, 2 missas de sábado e depois uma missa do domingo já, de Cristo Rei. Então foi já meio corrido assim. Então, Pinto foi missa de Cristo Rei, mas foi um matrimônio, né? Tinha até esquecido de falar do Gabriel e da Fernanda, não sabe? Então, tem essas coisas que às vezes pode ficar só, mas claro que a gente, né? E esperamos que estejamos numa vivência muito mais interna também de todas essas realidades que é fácil também que na correria do nosso dia a dia
possamos, né, talvez não de todo esquecer, mas talvez não dar uma devida atenção. Então, a pergunta, Padre Renan, vou deixar você começar e depois eu partilho a minha parte. O que você traz no seu coração? E aí eu pensei assim também, para complementar talvez isso, qual a temática que você está lendo, ou está escutando, ou está estudando, né? O que que traz hoje compartilhar isso, que essa é a primeira pergunta, tem outras ideias depois, o que temos no nosso coração. Pode ser positivo, pode ser preocupações, né, da igreja, pessoais, né, não sei o que que o padre vai. Eu também ainda estou pensando aqui o que que eu compartilho, que certamente também trazemos muitas coisas no coração, mas acredito que pode ser um pouquinho de ajuda ter esse momento também aí com vocês. Como falei, não foi nada programado com o padre, então não sei nem qual preparado ele está para responder isso, mas não tem que buscar muito, não. É realmente aquilo que a gente está vivendo, livro que está lendo, podcast que está escutando. Eu escuto outros 4, 5 podcasts, além de fazer o meu, também que me ajuda muito a minha própria oração. Mas isso eu já vou partilhar quando eu for falar do que eu trago no coração. Mas vou deixar o Padre Renan começar, então. Não, eu acho que esse tipo de pergunta a gente não tem que pensar muito, porque quando pensa muito você estuda para falar, né? Quando você fala sem pensar muito é porque realmente traz no coração. Então eu tenho dois temas que eu sempre trago no meu coração. Um é sobre a realidade minha pessoal sacerdotal, minha forma de viver meu sacerdócio. Eu acho que o Padre Felipe compartilha muito isso também, porque nós trabalhamos juntos em Curitiba, trabalhamos juntos algumas vezes aqui em São Paulo também, visitando famílias, atendendo famílias e vivemos essa realidade na nossa vocação, né? É, e é a realidade do padre da família, ou do padre que está no meio da família, o padre que está dentro das casas, o padre que entra de alguma forma a fazer parte da família ou das famílias, né? Isso eu sempre, desde pelo menos os últimos 4 anos, né, tenho trazido muito no meu coração, porque quando eu me ordenei padre, eu achava que eu devia ser um padre muito dedicado ao tema vocacional. E realmente eu sou, eu gosto desse tema, eu trago no coração, mas quando me transferiram de trabalho do campo do Centro Vocacional de Formação de Adolescentes, né, formação vocacional para a pastoral vocacional, eu comecei a descobrir que não tem tema vocacional se não tiver boas famílias. Não tem vocação se não tem boas famílias. E aí foi quando eu comecei a visitar famílias de muita formação católica, de muita espiritualidade, grupos, né? O ECC, os grupos de famílias de homeschooling, famílias educadoras de Santa Catarina. Comecei a frequentar muito o Cursílio de Cristandade lá de Santa Catarina, também de Joinville, os grupos paroquiais, movimentos, né? Eu atendia a todo mundo com esse objetivo, né? De campistas, né? Eu fiz o retiro dos campistas também, né? Então, pensando que se eu queria realmente trabalhar o campo vocacional, eu precisava entrar numa relação, numa sintonia com famílias católicas. Claro que Deus pode suscitar vocações de onde Ele quiser. Aí nós temos o exemplo maravilhoso do Padre Léo, que vem de um ambiente muito ferido, e olha a maravilha que ele fez e continua fazendo até hoje. Mas não é o normal. O caminho normal do despertar vocacional é um caminho onde o adolescente, o jovem, vem de berço de um ambiente católico. E aí, claro que vai despertar essa vocação, né? Então, eu comecei a buscar essas famílias. Foi quando, sem conhecer, me vai pedir perdão, eu tenho que pedir perdão, me vai desculpar aí o nosso grande amigo, hoje meu grande amigo, mas naquela época, estou falando de faz uns 5 anos, eu nem conhecia, nem sabia quem era. Eu conheci por encontros casuais, eu conheci a Deia Utiba. E daí eu, Tiba, comecei a frequentar a casa deles com pureza de intenção, digo com toda sinceridade, admirando muito a família deles, mas sem saber todo o alcance que eles tinham. Não sabia, não conhecia. Então, para que vejam como é a minha, né, como eu estava dentro desse mundo, né? Não conhecia, não sabia quem era, mas aí eles foram me incentivando muito a trabalhar com famílias, com as famílias educadoras, com homeschooling, com famílias católicas, com formação de abertura à vida, de conservadores, etc., valores da fé. Depois o bispo de Joinville me nomeou capelão de rito extraordinário ali na diocese de Joinville, então conheci mais famílias que vivem essa mesma espiritualidade.
E aí eu comecei a descobrir muitas coisas que antes não descobria, que antes eu não sabia, né? Sobre o concílio, sobre tantas outras coisas de crise na igreja, Concílio Vaticano II, né? Então, aí entra no segundo campo de interesse que eu trago no meu coração nesses dias, que é a realidade da crise da igreja. A realidade que vem desde o Concílio Vaticano II, passando por aquela crise imensa ali dos anos 70, do pós-concílio, depois vem toda a teologia da libertação, a maçonaria, o modernismo, o sínodo atual, né, da igreja. É, eu realmente tenho no meu coração também esse tema muito forte, né? Então, assim eu já respondo a a essa pergunta com esses dois temas e passo já ao Padre Felipe, né? Um primeiro tema que eu entrei muito forte lá de Santa Catarina e agora continuo vivendo aqui e muitas vezes junto com o Padre Felipe, é o padre que está dentro das famílias. Eu acabo de publicar um vídeo no meu Instagram ali, um feed falando disso, né? Meu padre gosta de estar ali, a gente brinca com as crianças gostam da gente, confia na gente, e o padre vai nas casas, e o padre conversa com os pais, e o padre atende o adolescente que está rebelde e confia no padre, e o padre vira ali um padre da família mesmo, né? Isso eu gosto e eu me sinto chamado a isso. Mas, junto a isso, veio muito forte nos últimos anos esse tema de conhecer, aprofundar e iluminar as consciências das pessoas com a realidade da crise na igreja. Eu, particularmente, acho, né, meu chamado particular não é a falar a multidões sobre esse tema. Eu prefiro ir pouco a pessoa, porque não todos estão preparados para entender realmente o que está acontecendo na igreja, né? Então, acho que a gente pode com uma boa intenção, prejudicar ainda mais a igreja, dividir ainda mais, jogando na internet para todo mundo tudo o que está acontecendo. Então, é uma crise, mas nós temos que ir pouco a pouco estudando, aprofundando, iluminando as consciências de um por um, para que a pessoa receba isso como um bem, né? E é o que eu gosto de fazer, estudar, né? Agora estou lendo um livro sobre a maçonaria, acabei de ler livros sobre o sínodo, então essa realidade também eu gosto muito. Eh, Só para citar um exemplo, vendo alguns vídeos nas redes sociais, eu vi que, não sei se o padre Felipe viu, mas que um padre lá de Foz do Iguaçu estava visitando uma paróquia e era a missa de Cristo Rei, e o pessoal do Ministério de Música começou a cantar música em latim, bem bonita de fato, canto gregoriano, Glória, Adoro Te Devote, mas bem cantado, bem tocado, né? E o padre começou a interromper e a gritar assim no meio da missa: para com isso, eu não estou gostando. Vocês não sabem cantar em português? Não? Então, assim, ridículo, ridículo mesmo, né? O nível que chegou a teologia da libertação aqui no Brasil. E aí eu escrevi para essa pessoa, né? Maiara, que é dali do ministério, porque estava o nome dela ali no vídeo, e eu disse, realmente eu agradeço muito e eu acho que precisamos mais pessoas como vocês, né? E ela me respondeu que se um dia eu estiver ali por Foz, eu vou estar por ali, a gente vai se ver, vai se encontrar, se Deus quiser, né? Então, precisamos iluminar mais a consciência das pessoas com essa realidade triste da igreja no Brasil e no mundo, né? Então também trago esse tema no coração aí. Não sei se eu consegui responder, né? Mais do que respondido, né? E realmente é, eu compartilho um pouco a primeira parte que o padre falou, realmente a realidade das famílias, né? É difícil é, ter um final de semana que eu não estou tentando escapar para estar com alguma família. Cada vez mais o tempo é difícil, porque durante, né, o início da semana, depois do dia de convivência com a comunidade, pois eu costumo atender as pessoas em direção online, então pois isso tá tomando bastante do meu tempo em termos de estar acompanhando um pouco, atendendo as pessoas online, pois às vezes 3, 4, 5 atendimentos no dia, ao redor de 1 hora, então aí vai pois 6 horas do dia aí, mais ou menos. É, e depois isso na terça e na quarta, que são os dias que eu consigo um pouquinho mais, quando eu não tenho minha saída para Jundiaí, ou mesmo na quinta-feira, às vezes consigo também pegar antes de sair pela manhã, já para São José dos Campos. Aí, a quinta-feira, pois são 2 horas de viagem aqui, geralmente é o dia que eu aproveito, eu tenho o meu jogo de basquete, chego mais para dormir, então quinta-feira é um dia que é meio-dia, mais ou menos, lá do trânsito e tudo. Aí sexta e sábado é mais nas atividades lá em São José, com os membros do reino, é atendimento, né, de direção espiritual, lá os membros do reino, pessoas mais próximas,
e um pouco das atividades que já tem, de missas, hora eucarística, no sábado também tem a missa pela manhã e depois, mas sempre tento encaixar, muitas vezes até as comidas, os jantares, esse acompanhamento às famílias que o padre menciona, né? Sobretudo, né? Se tem crianças, então eu me alegro muito mais, se tem bebês, então eu me alegro mais ainda, né? Aqueles que conhecem e seguem um pouquinho, talvez sabem o quanto que eu gosto de até colocar bebê para dormir, né? No meu colo, mas é uma realidade que é bem presente. Eu gosto de estar mantendo essa presença, essa proximidade bastante grande. Só que dado até o tema muito dos atendimentos, dentro dessa área da família, tem algo marcado mais, a temática que talvez tenha, que eu acho que eu vou compartilhar aqui, ainda de um modo mais amplo, eu queria dedicar talvez só para falar disso, mas como é para compartilhar um pouco o que trazemos, é algo que eu tenho repetido muito também dentro da confissão, né, com as pessoas, com os adultos, e pois a grande maioria casados, e também no atendimento, né, da direção espiritual, do acompanhamento, do diálogo, da realidade da vida de oração do casal. Tenho buscado insistir muito nessa realidade. E me veio um pouco a imagem, né, da realidade do sacramento do matrimônio em relação com os outros sacramentos. Eu sempre pergunto, eu tenho perguntado já esses últimos meses, insistido muito dentro da confissão, perguntado, pois se os casais rezam juntos, fazem oração juntos, muitas pessoas que, graças a Deus, atendo, para não dizer todas, ou praticamente todas, pois fazem sua oração pessoal. Mas para mim a surpresa, assim, surpresa não, porque eu já sabia, no sentido de que, pois, de estar acompanhando muitas vezes as famílias, de estar vivendo uma realidade próxima das famílias, de encontrar que os casais não têm um tempo em que rezam juntos, excetuando muitas vezes o terço. Rezam o terço às vezes juntos, ou o terço com as crianças, se não são muito pequenas, mas a vida de oração do casal se resume a isso muitas vezes. E eu tenho insistido fortemente em que dediquem, ainda que seja 3, 5 minutos, e aí entra um pouco o que eu estou escutando. Eu comentei que eu estou escutando mais ou menos, eu escuto uns 5 podcasts, aí vou revezando um com o outro. Tem programas novos, tem dois que eu estou, tipo assim, atrasado, eu conheci recentemente, eles são bem antigos, algum desde 2014, 15, outro desde o início da pandemia, então tem muitos programas já lançados, então vou tentando recuperar aí ao longo das minhas viagens de 2 horas de carro, ou mesmo no dia. Alguns até me ajudam para minha própria oração, para minha reflexão durante o dia. E pois um deles se chama Restore the Glory, aqueles que escutam em inglês, Jake Kim e Bob Schutz, são dois psicólogos, terapeutas, né, de grande renome no ambiente católico nos Estados Unidos, e eles comentam sobre a unidade do matrimônio. E é uma série de programas, se não me equivoco, são 5 ou 6 programas. Eles têm todas as outras temáticas, mas sobre a unidade do matrimônio. E isso eu tenho insistido, né? O primeiro que eles fazem primeiro programa que é uma introdução, e depois entram na unidade espiritual. Um dos 5 pilares e o pilar mais importante da unidade matrimonial, que é a unidade espiritual, né? Que é essa intimidade espiritual do casal. E me caiu muito a ficha nisso, isso já tem já uns 3 meses ou mais que eu já escutei, deve ter sido em julho, mais ou menos, ou até antes. E eu fiquei muito gravado isso, e foi quando eu fui perguntando às pessoas, vocês rezam juntos, dedicam tempo a rezar juntos, né? Se colocar de joelhos na cama, ou sentados ali junto quando acordam, ou pelo menos antes de dormir, coloca a mão realmente um no outro, se dão a mão, de mão dadas, ou a mão na perna, a mão no ombro, a mão na cabeça, e pedem um pelo outro: Senhor, te entrego, te encomendo meu esposo nessa manhã, te entrego minha esposa nessa manhã, cuida-o nesse dia, que ele vai sair para o trabalho, que nada de mal aconteça em seu caminho, dá-lhe a virtude, a graça, o dom que ele precisa nesse dia para a sua santificação, afasta todo perigo, tentação, perigo do corpo, da alma, o pecado, afasta da vida dele. Amém. E já é a oração. E entregou o esposo, rezaram ali juntos, um fez no outro, talvez juntos ali pedir pelos filhos: Senhor, cuida de Joãozinho, Mariazinha, Luizinho, Zezinho, abençoa cada um deles, que vão para o colégio, que vão ficar em casa, que vão estudar, que eles cresçam em sabedoria e graça.
que o pecado não entre na vida deles. Amém. Colocar o projeto, talvez, da família. Senhor, queremos colocar esse projeto das nossas próximas férias, dessa viagem que queremos fazer, queremos mudar de carro, queremos mudar de casa, queremos ver se sai essa promoção no trabalho dele ou dela, né? E o projeto do casal, o projeto da família que está ali, trazer na oração, colocar nas mãos de Deus, pedir, agradecer, pedir luz para se alguma dessas realidades vai se apresentar naquele dia, pedir para algum doente na família, algum necessitado da própria família, Senhor, coloque em tuas mãos a minha sogra que está doente, que o Senhor abençoe, que ela possa ter saúde e ajudar-nos na criação dos nossos filhos. Amém. E é isso, 3, 5 minutos todos os dias. Todos os dias poder ter esse momento de oração do casal. E como muda a realidade do casal. E seguindo um pouco esses terapeutas e colocando, falando como é fundamental essa realidade, ter essa intimidade. Depois a intimidade espiritual que vai sendo cultivada na vivência dos sacramentos, juntos, a missa, que se confessem, né? Talvez vaiam juntos para se confessarem. Toda essa realidade espiritual que realmente marca toda essa base, esse fundamento dessa intimidade, dessa unidade do matrimônio. Isso tem sido algo que eu estou, esses últimos 3, 4 meses, direto, na direção espiritual, na confissão, voltando com isso. E as pessoas que vão já tentando tomar o caminho, retomar o caminho, ou começando a fazer, pois vão vendo essa realidade, como isso vai transformando o coração delas. Essa era um pouco esse réu que eu trago no meu coração, especialmente, né? Eu acho que sobretudo no contato, no trato com as almas, existem também, pois certamente o padre também compartilhou um pouco as preocupações com as realidades da igreja, é algo que vira e mexe aí está presente, realidades mais pontuais, de vivências mais pontuais, de um final de semana, de uma atividade. Agora também já vai aparecendo no coração já o desejo do descanso, das férias, né, de poder estar em comunidade, estar uns dias mais tranquilos, mas são coisas mais pontuais assim, mas eu acho que sobretudo nessa temática, no que trago no coração, isso tem sido uma realidade que eu tenho querido trazer muito para os casais, para que seja uma realidade que eles comecem a trabalhar de modo bem concreto. Que faz parte também, né, desse tema de atender famílias, né? Claro, você tratou mais particularmente esse tema de ajudar as famílias a rezar juntos, a ver essa vida espiritual junto como família, mas por trás sempre está esse desejo de ser um pai muito próximo das famílias, que é o que também as famílias estão percebendo essa graça, né? Talvez nós antigamente vivíamos essa realidade ainda de que o padre é intocável, é aquele que está lá no altar e ninguém fala com ele, ninguém nada. E hoje, graças a Deus, temos padres que estão muito mais próximos e ajudando mais as famílias nesse sentido, né? Bem, uma coisa assim, como que muda, talvez, ou não mude tanto, mas mude também, é, música, série, filme, o que é que tem visto, ouvido, alguma coisa? Eu não sou de série. Eu gosto muito do aplicativo da Brasil Paralelo. Então, sempre estou vendo ali, né, séries, vídeos que eles fazem. Eu gosto muito de seguir o Rasta News, porque acho um cara sumamente inteligente e bem-humorado. Então, ele mistura o bom humor com a inteligência, né? Eu gosto muito do Conversa Paralela. Agora fizeram. Nossa senhora, é forte o galinho mesmo, hein? É forte quando tá Quando tá presente. ao vivo, né? Deixa eu cuidar do galinho aqui, deixa eu fazer carinho nele aqui para ele ficar Segura tranquilo. ele, que agora até eu me assustei aqui. Agora eu sei porque os ouvidos se assustam, né? Mas daqui a pouco eu vou já fechar, né? Metadinho, metadinho. Mas eu não sou muito de ver filmes, até porque aqui na comunidade os padres costumam assistir filmes no domingo à noite. Por quê? Porque segunda-feira é o dia que a gente consegue acordar uma hora mais tarde, né? Normalmente a gente acorda às 6h15, segunda-feira nosso horário de acordar é 7h30. E eu, na segunda-feira, às 7 horas, estou celebrando missa na Unítalo, então eu tenho que acordar mais cedo do que nos outros dias na semana, né? Para sair daqui e ir até a faculdade, a universidade, para celebrar a missa. É, enfim, os freis carmelitas são responsáveis pela paróquia lá da Unítalo, paróquia Carlo Acutis, e eles pediram que eu celebrasse na segunda-feira, né? O único dia que eu tenho para descansar, mas com muita alegria, até porque eles permitiram o pessoal da Unítalo que eu estudasse lá, então de graça, né? Me deram bolsa, então a forma de eu pagar é poder atender às necessidades, né?
Então, os pares vêm filme e eu não vejo, eu vou descansar já, porque eu sei que no dia seguinte eu vou ter que acordar mais cedo. Mas, e gosto de, enquanto vou de caminho, escutar podcasts da Brasil Paralelo, Conversa Paralela, né? Fizeram agora um muito interessante sobre o tema das escolas, ideologias nas escolas, com o João Malheiro. Muito boa essa conversa, né? O último que eu escutei também foi sobre a linguagem neutra. Enfim, tem vários temas interessantes que eu gosto de ouvir, colocar. Eu estava seguindo uma série da Brasil Paralelo sobre a amizade nos filósofos, né? Então, a amizade em cada filósofo, agora não vou lembrar quem é que fez essa aula, mas é um curso que eles têm na plataforma deles, né? Um curso de famílias, um curso de valores sobre a amizade, e achei muito interessante também, né? É, eu vejo, como eu disse, né, o Rasta News, os programas que eles têm. Então, assim, não sou muito de filme, mas do Brasil Paralelo eu estou muito ligado ali, eu gosto, né? E música, a música é dos meus gostos, né? Eu tenho dois gostos que são os únicos, né? Ninguém gosta dos meus gostos, mas eu gosto, né? Quando eu estou correndo por aí, eu coloco música. Quando eu estou, sei lá, na piscina, descansando, eu coloco música, né? E os meus gostos são únicos. Então, quando chega alguém, eu já mudo, eu já digo, coloca a música você, né? Até para o pare não ficar bravo, né? Mas Mas sertanejo não, né? eu gosto, eu gosto. Eu gosto de música religiosa, tipo Frei Gilson e essas músicas, eu gosto muito, né? E sertanejo, mas sertanejo das antigas, né? Chitãozinho Chororó, Zé de Camargo, Luciano. Então, eu tô no carro, eu começo a colocar Frei Gilson e sertanejo e cantando e tal, mas só eu, né? Então, quando está outro par, eu prefiro que ele coloque, porque aí eu percebo que só eu que tenho esses gostos muito particulares, né? Bem, eu até ontem, para o nosso dia de descanso, eu acabei que vi sozinho, mas é, um novo desenho da Netflix, Léo, é um camaleão, acho que é um camaleão, acho que é assim, um camaleão, é um lizard, eu já vi o filme em inglês, mas é, por incrível que pareça, saiu alguma coisa boa desse Netflix que está voltado para o público infantil, é um desenho, e eu vou recomendar aqui, ó. Eu não vi nada, pois talvez alguém com uma inteligência mais aguçada ou um ouvido ou um olhar mais aguçado encontre alguma coisa que não seja boa, mas eu vi, é, acho que a produção é do Adam Sandler, Arremessando Alto. Ele faz muitos filmes de comédia também, tem mudado um pouco o seu estilo, mas ele que faz a voz do Camaleão. E me pareceu muito bom, me pareceu de uma riqueza. O camaleão que está chegando ao fim de sua vida, pelo que ele entende, dizem que o camaleão vive até 75 anos, ele já descobre que tem 74 anos já que ele viveu, então ele quer transmitir toda a experiência dele para as crianças na sala de aula, porque ele é um camaleão, ele é aquele bichinho de estimação que está na sala de aula e cada final de semana ele vai com uma criança. Então, ele começa a falar com as crianças, né, o camaleão falante, e começa a dar bons conselhos para as crianças, para que as crianças mudem sua vida para serem mais, sejam melhores, né? Então, vale muito a pena. Eu recomendo, vejam o filme. Séries, eu tô meio travado, não tô conseguindo colocar. Tava vendo o Lupin, ou Lupin, né? Que é uma série meio policial, meio engraçada também, que é um ladrão que se disfarça, é eu esqueci o nome desse ator, né? Um africano francês, não sei se ele nasceu na África ou se nasceu na França, mas tá muito bom a série, tá muito boa a série. Depois, só que eu tô na última, acho que já é a última temporada, mas tô travado ali, acho que no primeiro ou no segundo capítulo ali, que saiu esse ano agora há pouco, setembro, eu acho. E depois, música, eu já tô muitos anos, pelo menos acho que uns 3 anos, com Boyce Avenue. Eles são covers, têm seus 3 CDs próprios, mas sobretudo onde fizeram mais sucesso, né, pelo YouTube, sobretudo, foi com eh, músicas covers desde os 70 até hoje em dia, e até eu tenho escutado música, eu nem sei quem são às vezes os originais, né, quem gravou, os que gravaram a música original,
E aí, quando eu vou escutar, eu prefiro o Boyce Avenue que os originais. Então, é um grupo. Pois tem muitas vezes músicas românticas, tem músicas de todos os estilos, assim, que eles regravaram, né? Com um estilo próprio também, estilo meio acústico, mas eu gosto muito. E depois tem minha playlist também de músicas católicas, que tá aí também, tem que atualizar. São as músicas quase todos os anos 90, quase 2000, início de 2000, no meu tempo de grupo de oração, de nova evangelização, de grupo de jovens da paróquia. Não tenho conseguido atualizar com as músicas novas, ainda não coloquei o Frei Gilson lá, nenhuma do Frei Gilson, do Juninho. Isso, tem Ok. muita gente, tá desatualizada ali a Tem que versão. renovar esse negócio aí, né? Tem que renovar mesmo, mas assim, eu não estou conseguindo parar para buscar música, às vezes eu não lembro o nome das músicas, aí tem que primeiro buscar o nome das músicas, quem canta para poder depois buscar no Spotify para adicionar na playlist. Então eu tô só com as antiguinhas só. E, e é isso, é mais ou menos o que eu tenho escutado de música, de filme, de série, e estamos nisso. Agora tem mais duas, vamos ver se a gente consegue tentar rapidinho. Expectativa 2024. Já sabe, né? Vamos começar nesse próximo domingo Advento, novo tempo litúrgico, tempo de conversão. Já temos um programa sobre o Advento, pois também é tempo de propósitos, né? Tem o calendário de Advento, que vem com muitos propósitos, bons propósitos para se viver diariamente. Se você não tem nenhum calendário de advento, está muito interessado, pois pode buscar na página da Legião e do Reino, que ali tem o Padre Rodrigo oferecendo, é, do Instituto Católico. Católico de Liderança. Lá tem, pois, estão vendendo lá um calendário para poder ir seguindo e com um propósito diário, ou seu propósito para todo o período de advento, que passa voando. Hoje mesmo falando, conversando com alguém, estava falando, né, pois o dezembro é nessa correria que a gente tem de final de ano, de fechar as coisas. Às vezes eu tenho pelo menos 3 anos que praticamente eu perdi o advento, né? Que quando vai acabar as atividades, falta às vezes uma semana para o Natal, e as outras 3 semanas você já não trabalhou, não fez nada. Então, padre, expectativas para 2024. A verdade, eu não pensei muito nessa pergunta, não. Eu anotei a pergunta, mas ainda tenho que ver. Eu acho que a primeira expectativa é a nossa paróquia, né? Nós estamos aqui lutando, 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 né? Para que possa sair a paróquia. Não sei se todos sabem, mas nós temos um lugar alugado na nossa paróquia, onde a gente celebra as missas, etc. Mas ganhamos um terreno e temos que construir. Então, a expectativa é que a gente possa sair desse espaço alugado, que é pequeno, e poder ir para um espaço mais agradável para o povo, etc., mais litúrgico também, né? Mas claro, isso é uma expectativa muito, talvez muito humana, muito externa, mas eu realmente tenho uma expectativa muito forte em vai muito ligado à primeira pergunta que eu respondi aqui, né? Eu estou fazendo confesso que não sou um aluno assíduo, tenho faltado várias vezes, mas eu fui convidado a participar de um curso de história da igreja, mas ele trata diversos temas, né, com um grupo de casais aqui de São Paulo. É um grupo fechado, né, de estudo, mas o professor é o Guilherme Freire, que quem conhece o Guilherme Freire sabe que é um espetacular como professor, tem uma mente brilhante, uma capacidade extraordinária de conhecimento, né, uma cultura e transmite muito bem. Ele transmite até épocas de crise ou momentos de crise com muita clareza, mas com muita serenidade. Ele não é agressivo na hora de expor os temas, né? Então, eu gosto muito do Guilherme Freire. E me convidaram a participar de um curso que ele dá, um grupo de estudos, uma vez por mês. Eu tenho de 2 vezes, de 6 que tiveram, eu fui 2 só, né? Depois não consegui por temas da paróquia, e agora vamos ter o último em dezembro. Eu acho que eu consigo ir nesse, né? E o Guilherme, ele tem partilhado, eu acho que não é nenhum segredo nem nada, né? Mas ele tem partilhado muita esperança no Brasil. O Guilherme, vocês sabem que ele é uma pessoa que tem conhecimento também do que está acontecendo no mundo todo, né? Ele tem compartilhado muita esperança no Brasil. O cenário mundial e o panorama brasileiro, o Brasil tem é muito otimista. O panorama brasileiro, olha só como estamos, hein? Otimismo no Brasil, mas é um panorama muito otimista no campo
da retomada ou da rebusca, se querem, né, dos valores conservadores tradicionais, né? O Brasil vive um momento muito bonito, onde as pessoas estão buscando, sedentas, retomar, reviver os valores tradicionais, patrióticos, religiosos, né? Um sintoma claríssimo disso na igreja é como as igrejas com padres da teologia da libertação estão cada vez mais vazias, e as igrejas com padres, com bons padres, com uma boa missa, bem celebrada, a confissão, né, estão cada vez mais lotadas, né? Eu penso do que eu conheço, hein, do que eu conheço, claro, além da nossa paróquia, que está muito cheia, mas do que eu conheço aqui, a paróquia Nossa Senhora do Brasil está lotadíssima, porque ali os padres são bons, o Opus Dei está muito presente ali, né? Realmente as pessoas estão buscando isso, uma boa missa, uma boa liturgia. Então, todo esse tema do resgate dos valores, do conservador tradicional, o Brasil está sendo olhado com muito otimismo, né? E essa é uma expectativa que eu tenho. Eu chamaria todo esse tema de formação de pequenas comunidades. Já escutei isso em um podcast de bispos também, Dom Aldair fala disso, né? Outros bispos bons falam disso, né? Centro Dom Bosco fala disso, pequenas comunidades, formação de pequenos grupos, pequenas comunidades. Essa é uma expectativa que eu tenho sim para 2024, claramente no campo também da minha missão como sacerdote, né? Formar pequenos grupos, pequenas comunidades para entender de verdade o que está acontecendo na igreja e se converter, porque a única solução diante de uma crise é a própria conversão pessoal, a própria santidade pessoal, e isso a massa não vai captar, né? Temos que ir gota a gota, um a um, e aí eu sinto uma expectativa também nesse campo, no nosso trabalho aqui de evangelização em São Paulo. Muito bem, pois expectativas, ou expectativa, não sei. Eu colocaria, sobretudo, em relação ao meu apostolado também, agora em outubro, né, recebi pois, a minha carta um pouco confirmando o trabalho que eu já vinha fazendo. Então, a princípio, na verdade, né, como início também, né, de seguir como capelão do Reino Christi, né, adultos ali na região do Vale do Paraíba, né, Jacareí, São José principalmente, mas talvez na possibilidade estendendo a outras cidades ou outras dioceses, no caso ali Taubaté, que está muito próximo, e quem sabe se Deus vai abrindo outros lugares, mas é uma grande expectativa de continuar o trabalho, né? Continuar praticamente o trabalho que foi começado no início desse ano, desse acompanhamento como capelão, de acompanhar as famílias aí do Vale do Paraíba, conhecer novas famílias. Para aqueles que conhecem um pouco a região, sabem que também ali o foco católico está muito presente, muitos dos músicos católicos estão naquela região, né, por falar assim que pessoas que eu já vi, eu sei que estão por ali, pois a Ziza Fernandes, o Valmir Alencar, a Helena Ribeiro, a Adriele Lopes, o Luiz Felipe, que era da Vida Reluz, o Gilbert, que era da Vida Reluz, né, e tantos outros músicos católicos que, pois, por ali estão ali ao redor, também pela proximidade com a Canção Nova dali, e é uma cidade que vem crescendo muito, então tem toda essa expectativa apostólica do trabalho ali junto às famílias, pois, tem a expectativa de que se forme uma comunidade ali o próximo ano, não sei se é real, mas está a expectativa de ter uma comunidade de padres ali, de poder. Eu estou querendo convidar o Padre Renan para vir para São José, mas acho que ele está desistindo de vir para São José. Obediência e paz, é só o Padre Superior mandar que eu vou, né? Mas estou esperando o Superior mandar. Mas ali tem muitas famílias, muitos adolescentes, muitos jovens para trabalho vocacional. É só ele se animar e vir, pedir para vir que a gente já o recebe muito bem. Claro que a gente precisa pelo menos 3 para formar uma comunidade, 3 padres, e precisamos de uma casa também, que não temos nada, né? Então, mas essas coisas eu acho que Deus vai abrindo o caminho. Temos que conseguir pelo menos os 3 padres, né? Depois tem a possibilidade do Padre Myron, que estava trabalhando lá, de retornar agora no meio do ano. Vamos ver, então, só essa expectativa maior de formar uma comunidade lá, para que também a vida seja um pouco mais estável, não perca tanto tempo de translado, e poder estar toda semana já na cidade, poder estar
tendo mais atendimento, visitar mais famílias. Muitas pessoas, até mesmo dentro do movimento, né, os membros do movimento pedem para visitar, e eu ainda não consegui encaixar todo mundo para fazer visitas a todos, né, conhecer mais próximo, de modo mais próximos as famílias, os jovens, tudo. Então tem toda essa realidade aqui. Então é uma expectativa grande em relação ao apostolado. Sobretudo, minha maior expectativa realmente para 2024 é a comunidade em julho. O nosso superior provincial, nosso diretor territorial, já me desanimou em relação a isso, mas a gente tem fé, né? A gente coloca nas mãos de Deus, ele que sabe, né? Se o Padre Mário vem para completar lá o quadro, e tem mais um padre, pois a gente arranca, consegue casa, nem que seja para alugar, e consegue ajuda para cuidar das pessoas, para alugar uma casa, talvez pequena para nós três, mas aí essa é a minha grande expectativa apostólica, né? Eu acho que daí vai ser também todo o trabalho também que pode ajudar tanto na realidade comunitária, na realidade da vida de oração pessoal e todas as outras realidades que aí vão da mão. É isso, tinha outra pergunta, mas eu acho que mais ou menos o falamos, ou pelo menos da minha parte, eu acho que era algo sobre o acompanhamento, né, com as pessoas, que tem falado, o padre mais ou menos mencionou também, era um pouco a pergunta última que eu tinha. É bom que não deu uma hora ainda, mas já está próximo da hora, mas uma oportunidade de poder compartilhar isso, né? É um entretenimento santificante, extenso e mais profundo, quero pensar eu. Espero que tenha sido de ajuda para vocês compreenderem um pouco como vai nosso trabalho, como vai nosso coração, expectativas em relação à igreja em geral, a igreja católica, apostólica romana, todo presente em todo mundo, católica universal, né? Nossa igreja universal, a nossa preocupação também pela nossa igreja local, a realidade do nosso trabalho, na realidade da paróquia, a realidade do trabalho no movimento lá na Diocese de São José dos Campos, as preocupações em relação a esse acompanhamento com as famílias, né? O poder ajudar os casais, o poder guiar, pois, também os jovens, adolescentes nessa realidade. Então, pois é isso que trazemos no nosso coração, que esperamos seja também de conhecimento para vocês e de ajuda também, para saber que também nós temos também, sem contar que a gente não entrou, né, como eu falei, não íamos entrar nos nossos pecados, nas nossas dificuldades pessoais, mas pelo menos ter uma ideia daquilo que trazemos no nosso coração, nas nossas perspectivas, né, e poder compartilhar isso de um modo mais, talvez mais concreto, mais profundo. Foi uma ideia, como eu falei, que já tinha pensado há algum tempo, talvez mais no futuro a gente faça algo parecido, talvez com outras perguntas, até mesmo se vocês têm perguntas, algo que podem até nos ajudar a preparar talvez um programa mais desse estilo, mais de compartilhar um pouco da nossa vivência, ou do que achamos, porque parte do que é o Católico Se Sabia termina sendo uma parte muito mais formativa, catequética, né? Mais do que talvez essa conversa como tentamos fazer aqui nesse dia de hoje, mas não tira que podemos ter outros meios também para isso. Já tivemos alguns convidados, mas sempre foi como que apresentando um tema, uma programação, né? Mas podemos também assim pensar talvez em abrir o nosso coração, e se vocês depois têm perguntas, podem deixar nos diferentes meios sociais, redes sociais, né? Facebook, Twitter, Instagram, pode mandar mensagem pelo catolicosesabia@gmail.com. Eu não entro muito no Gmail aqui, o pessoal quase nunca escreve muito, então às vezes eu fico 2, 3 meses sem abrir o e-mail do Católico Se Sabia, mas manda que algum dia desse eu abro aqui, já pego talvez as perguntas ou algum comentário que vocês tenham, e vamos em frente, vamos aqui, pois é uma alegria poder ter essa possibilidade de também abrir o nosso coração um pouco das vivências que nós estamos tendo. Pois é isso, pessoal. Espero que seja de ajuda. Contem com nossas orações, com minhas orações. Que Deus abençoe muito cada um de vocês. Muito bem, obrigado aí, Padre Felipe, é interessante, e a gente aguarda aí também seus comentários, porque de repente tem mais temas que a gente podia tocar, como o Padre Felipe disse, né, perguntas que vocês gostariam que nós respondêssemos aqui, e de repente vai ser interessante o próximo programa também sobre esse tema, né? Então a gente aguarda a sua sugestão, seu comentário, sua pergunta, e muito obrigado a todos. Fiquem com a minha bênção, nos vemos na próxima semana, se Deus quiser. Um forte abraço a todos. Até a próxima semana, que Deus lhes abençoe.